Estamos trabalhando para melhorar a qualidade de áudio e vídeo das nossas mensagens para te oferecer o nosso melhor. Você também pode melhorar a tua relação conosco se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos, participando dessa grande obra, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo salvo pela graça de Jesus. A palavra de Deus diz assim, no segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. O Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve que ele fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Louvado seja o nosso Deus, o Santo de Israel, o Senhor dos Exércitos. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te conduza ao centro da vontade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, deformação em física ou engenharia corresponde a qualquer mudança de configuração geométrica de um corpo que leve a uma variação da sua forma ou das suas dimensões após a aplicação de uma ação externa, seja por força, que é a tensão, ou uma variação térmica que altere a sua forma. As deformações por tensão se classificam em basicamente 3 tipos: deformação transitória ou elástica, deformação permanente ou plástica e, por último, ruptura. Na deformação elástica, o corpo retorna ao seu estado original após cessar o efeito da tensão. E isso acontece quando a tensão aplicada não supera o limite de elasticidade do corpo. Na deformação plástica, o corpo não retorna ao seu estado original, permanece deformado permanentemente. Isso acontece quando a força aplicada é a chamada
tensão de plasticidade, que é superior àquela que produz a deformação elástica, mas inferior à que produz a ruptura. Na deformação de ruptura, o corpo rompe-se em duas ou mais partes. E a ruptura acontece quando um corpo recebe uma tensão inicial maior do que aquela que produz a deformação plástica. Mas ela tende a ser reduzida após o início do processo. Reforma é o nome que se dá a uma mudança na forma, na natureza ou no tamanho de algo, com o intuito de aprimorá-lo. Restauração ou recuperação corresponde à ação de recuperar ou reparar, consertar ou restabelecer, de trazer algo ao seu estado anterior ou original. A restauração consiste em um tipo de reforma. Mas o que significa a última reforma protestante? Para podermos responder com precisão a essa pergunta, precisamos voltar no tempo, à época da fundação da Igreja de Jesus. E é o que faremos a seguir. E essa breve exposição que fizemos sobre definições da física tem o objetivo de nos ajudar a compreender a história da Igreja no mundo, a partir da sua criação pelo nosso Senhor Jesus Cristo, após a sua crucificação e ressurreição. Jesus criou a sua Igreja, a Igreja de Jesus, com o objetivo de divulgar a palavra de Deus e anunciar a chegada das boas novas, que é o seu Novo Testamento, o novo pacto da sua graça, o verdadeiro Evangelho, o único caminho para a nossa salvação. Marcos 16, 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente, apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Meus amados, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Com essa frase,
Jesus deu início à sua igreja e ao trabalho de missões. O Senhor nos delegou poderes, mas também nos deixou a responsabilidade de uma tarefa difícil e que precisava ser encarada com muita seriedade. Ele nos concedeu poder para expulsar demônios e para falar novas línguas, a linguagem dos anjos, que se iniciaria no dia de Pentecostes. Ele nos deu imunidade sobre as substâncias venenosas e também nos deu o poder para curar os enfermos e para fazermos obras ainda maiores do que aquelas por ele realizadas. E que esses sinais seguiriam aos que creem, mas somente aos que creem nele. No livro de Mateus está registrado que Jesus nos deu ainda autoridade e nos recomendou ressuscitar os mortos. Nesse caso, subentendemos que ele se referia aos mortos físicos, como ele próprio e os seus discípulos ressuscitaram, mas principalmente aos mortos espirituais. Atos 2:14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Glórias a Deus. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. João 14:11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Mateus 10:7. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Ocorre, meus amados irmãos, que analisando a história da evolução da igreja, encontramos várias situações que correspondem a desvios de conduta daqueles que foram comissionados e encarregados da nova missão de divulgar e ensinar a palavra de Deus. São deformações dos parâmetros estabelecidos pelo Senhor, que foram saltando aos olhos através dos tempos e desqualificando a igreja primitiva para o cumprimento da sua missão essencial, da forma original como o Senhor havia estabelecido. Mas ocorre que toda deformação indesejada requer a aplicação de medidas corretivas, que são justamente as reformas, com o intuito de restaurar aquele corpo ao seu perfil original. Mas como vimos anteriormente, as deformações de natureza plástica são permanentes e não podem ser corrigidas em si próprias.
No trecho inicial que apresentamos, vemos ao rei Ezequias, rei de Judá, realizando uma grande reforma na maneira como os israelitas cultuavam ao Deus que os havia livrado do cativeiro do Egito e havia estabelecido regras claras e rígidas quanto à forma da sua adoração. Vale ressaltar que, diferentemente dos reis que o antecederam e se desviaram dos mandamentos de Deus, seguindo os costumes dos povos, Ezequias eliminou todas as estátuas, toda a idolatria e até mesmo a serpente de metal que Moisés havia feito em determinada época, seguindo a orientação do Senhor, para que o povo fosse curado do veneno das serpentes ardentes que haviam sido enviadas pelo Senhor devido à murmuração daquele povo. E aquela serpente, então, era adorada por eles até aqueles dias, como se fosse uma deusa, a qual eles denominaram Neustã, e havia se constituído em um verdadeiro ídolo para eles. Observe a facilidade que as pessoas têm de abandonar ao Senhor, o único Deus verdadeiro, e criar falsos deuses para si. Mas isso só ocorre onde não existe fé, porque a fé é a certeza do que não vemos. E como as pessoas não veem a Deus, então procuram alguma outra coisa palpável para cultuar. Números 21, 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso, o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Meus amados, desde 1174, a Igreja Romana perseguia os integrantes do movimento chamado Valdenses, uma facção que negava a supremacia da Igreja Católica de Roma, porquanto rejeitava o uso de imagens que eles sabiam ser idolatria e proibido pelo Senhor. Em 1517, Martinho Lutero, um monge da Igreja Romana, analisando as Escrituras Sagradas, concluiu também que os procedimentos do catolicismo romano estavam todos voltados para o aspecto comercial e não para a divulgação do Evangelho, e também não estavam de acordo com os princípios fundamentais das Escrituras Sagradas
e nem conforme o que havia sido determinado por Jesus para o funcionamento da igreja. A igreja estava deformada e não seguia as Escrituras e nem mesmo o cristianismo. Havia abandonado a Jesus e a palavra de Deus, e incorporado uma infinidade de santos para serem cultuados como deuses, em discordância com a Bíblia. Martinho Lutero, então, publicou 95 teses expondo todos os abusos praticados pela Igreja Católica, o que despertou a atenção e gerou a adesão de vários países da Europa. Mas, a despeito da grande repercussão daquelas revelações feitas por Lutero, a Igreja Romana não modificou os seus procedimentos. E isso levou a uma cisão na Igreja Católica, em que os dissidentes foram denominados reformadores. Aí nascia o protestantismo, através da primeira reforma protestante, que se insurgia contra os erros do catolicismo. Esse foi, então, o início de uma nova igreja reformada e restaurada, comprometida com o seguimento e a divulgação das verdades das Escrituras. Nela, Jesus, o Criador da igreja, o único Deus verdadeiro, o nosso Deus vivo e presente, seria o foco principal. Êxodo 21. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Glórias a Deus. Meus amados, o trecho que acabamos de apresentar do livro de Êxodo, capítulo 20, corresponde a uma parte dos 10 mandamentos deixados por Deus ao povo de Israel. Observem que o primeiro mandamento estabelece que Deus é o Senhor e que não teremos outros deuses além dele. As Escrituras também já afirmavam que o Senhor é o único Deus. Mas essa não era a visão da Igreja Romana. Observem, meus irmãos, que o segundo mandamento é justamente a proibição do uso de imagens, o que a Igreja Romana nunca cumpriu. A Igreja Católica nunca atentou para as Escrituras e também jamais cumpriu qualquer dessas ordens de Deus ou qualquer dos seus mandamentos. Nem mesmo diante das publicações feitas por Martinho Lutero, a cúpula da Igreja Católica decidiu por fazer uma correção de rota, ou seja, realizar uma autorrestauração, o que demonstra que a sua deformação não era elástica, e sim plástica, permanente. Ora, uma instituição que foi criada
para divulgar e ensinar a palavra de Deus, deveria, primeiramente, antes de mais nada, cumprir a palavra de Deus. Mas a Igreja Romana estava interessada em criar deuses e santos para construir imagens dos mesmos e vender imagens e milagres ao povo sem entendimento, fomentando cada vez mais a idolatria entre as pessoas. Por essa razão, a Igreja Católica nunca incentivou a leitura bíblica ao público, já que, conhecendo a verdade, o povo se libertaria das suas heresias. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 41, 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada, como pó e como a pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz, por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Marcos 11, 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha visto disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. 1 de Timóteo 1, 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glórias ao nosso Deus. Assim seguiu, meus irmãos, o movimento protestantista, o seu caminho, independentemente da Igreja Romana, com o seu foco doutrinário na Bíblia Sagrada. Mas com o passar do tempo, os estudiosos e pesquisadores foram adquirindo maior conhecimento bíblico e então foram identificadas também deformações na doutrina chamada evangélica, no protestantismo. Verificou-se que mais do que o determinado na palavra de Deus, a igreja estava ainda vivendo pela lei de Moisés, dada por Deus aos judeus, e seguindo os costumes judaicos, sendo que a igreja não era formada por judeus, e sim por pessoas não judaicas, que eram os denominados gentios, que somos nós. Assim, aquilo que aparentemente era
um segmento dos parâmetros bíblicos, na verdade, se revelou como mais uma deformação da Igreja de Jesus. A Igreja evangélica não estava tão distante de Deus como a católica, mas também não estava no centro da vontade de Deus, porque se mantinha no Antigo Testamento, que, segundo a Bíblia, havia sido abolido por Jesus. Então, eles seguiam imitando os judeus, vivendo no judaísmo, ignorando totalmente o Novo Testamento e a graça trazida pelo nosso Senhor para a nossa salvação. A igreja evangélica, meus amados, que nasceu da revolução do protestantismo, agora carecia de uma nova reforma. Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glórias ao nosso Deus. Em 1891, nasceu nos Estados Unidos a primeira igreja reformada alemã, a chamada German Reformed Church, que era uma congregação protestante que havia identificado os erros doutrinários da igreja protestante tradicional, a chamada Igreja Evangélica, e criou o movimento denominado a Última Reforma Protestante. Basicamente, todo o problema consistia em que o povo estava ignorando totalmente o sacerdócio de Jesus, a graça de Jesus, o único caminho para a salvação, e insistiam em viver sob o sacerdócio de Moisés, que nem mesmo foi dado a nós, gentios, mas apenas aos judeus. E muito embora essa deformação apresentasse ares inicialmente de ser elástica, ou seja, que poderia ser corrigida e restaurada, na prática, ela também se evidenciou como sendo mais do que uma deformação plástica, mas sim uma ruptura. Porque passaram séculos e séculos e milênios e a igreja evangélica continua enferma, vivendo do judaísmo, na lei de Moisés, debaixo de maldição, desprezando o cristianismo na vida pela fé, pela graça de Jesus. A palavra de Deus nos revela que Moisés nos trouxe a lei, mas Jesus nos trouxe a graça e a verdade. E que os que vivem na lei têm zelo de Deus, ou seja, gostam de Deus, mas não têm entendimento. Também identifica a lei de Moisés, que foi gravada em pedras, como sendo o ministério de condenação e morte. E revela que aquele era um regime transitório, enquanto que denomina a graça de Jesus como sendo o ministério do Espírito e permanente. Esclarece ainda que os que vivem na lei de Moisés não estão convertidos a Jesus, mas a Moisés.
e que esses irmãos têm um véu posto sobre os seus corações, e que esse véu somente será retirado quando eles se converterem a Jesus. Assim, muitos irmãos vivem no engano, afirmam que estão na graça, falam de graça, graça e mais graça, mas continuam realizando os sacrifícios da lei de Moisés. Esses sacrifícios que Deus já não recebe mais. Não podemos confundir as coisas, meus irmãos. É lei ou é graça? Se a tua congregação vive de proibições e ordenanças, como não toques, não proves, não manuseies, não faça isso ou aquilo, isso é jugo, é lei, não é graça. E nem é a liberdade com que Cristo nos libertou. E também se vive de jejuns, vigílias, subida aos montes e batismo nas águas. Isso também é lei. Agora, se vive de fé no copo d'água, no sal grosso, no óleo ungido, na água do Rio Jordão, no broto de feijão, isso é idolatria. Porque na graça nós vivemos apenas pela fé em Jesus e na obra por Ele realizada. E cuidado, meus irmãos, existem congregações que estão vivendo na lei e na idolatria, simultaneamente. João 1,15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. 2 Coríntios 3, 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório.
Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Gálatas 3, 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Glórias a Deus! Colossenses 2, 20. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseies. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Romanos 11, 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Na última reforma protestante, no Evangelho da Graça, o Jesus ressuscitado e glorificado, não o Jesus homem ou Jesus morto, o Jesus ressuscitado e glorificado é o nosso sumo sacerdote, o centro das nossas atenções, o nosso único Deus. O Jesus homem já não existe mais, e tampouco o Jesus morto. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Também, meus irmãos, nada de Moisés, nada de sangue de animais, nada de sacrifícios. O Senhor espera de nós, já desde o Antigo Testamento, o uso da fé e de misericórdia para com os irmãos. Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque, se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias
farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Isaías 1:11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Oséias 6:6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mateus 12:7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Meus amados irmãos, essa longa história que apresentamos através da presente mensagem mostra a facilidade e a inclinação que tem o ser humano em se deteriorar e se deixar levar por impulsos ou estímulos gerados por outros e se afastar do estabelecido pela palavra de Deus. Essa é uma história de deformações e restaurações sucessivas. Uma obra que atravessa os séculos e que, mesmo havendo passado mais de 2000 anos da criação da igreja, ainda não foi possível termos o povo de Deus vivendo da forma como Ele nos quer, trilhando os caminhos estabelecidos pelo Senhor, vivendo as verdades de Deus. Como último capítulo dessa história, temos a maior parte do povo chamado evangélico vivendo no judaísmo, ainda sob o sacerdócio de Moisés. Moisés, meus irmãos, foi sacerdote dos judeus. Está morto há milhares de anos. Temos o povo de Deus vivendo distante do Evangelho de Jesus, rejeitando a nova aliança trazida por Ele, a sua graça, e rejeitando toda a sua obra sacrificial, vivendo em um regime que nunca foi dado a nós.
mas sim aos judeus. E que mesmo assim está encerrado, porque envelheceu e foi cancelado pelo próprio Jesus, até mesmo para os judeus. E a palavra de Deus dizia, quando foi escrita, como acabamos de ver, que a primeira aliança, a lei de Moisés, estava perto de se acabar. Mas não se acabou em mais de 2000 anos. E esses irmãos vivem debaixo de maldição, já que ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Retirar, meus irmãos, a lei do povo foi rápido. Foi o tempo em que o véu do templo se rasgou e passamos a ter pleno acesso ao Senhor, ao Santo dos Santos. Mas vejam, irmãos, a dificuldade para retirar o povo da lei. Jesus vai chegar em sua segunda vinda e vai encontrar ainda a sua igreja vivendo aquilo que ele aboliu na sua primeira vinda. A lei de Moisés. É lamentável, meus amados, que as pessoas não leiam a Bíblia e não busquem o entendimento. Porque a falta de conhecimento gera a destruição de povos, como diz a palavra de Deus. Agora, meus irmãos, finalmente já sabemos onde temos que estar. E a razão da última reforma protestante. Nós já sabemos qual o perfil da doutrina que nos mantém no centro da vontade de Deus. Não nos convém estar na igreja romana, porque não seguem a palavra de Deus, não pregam o evangelho e não ensinam as boas novas de salvação. Não cumprem com o ID, a missão deixada pelo Senhor. E onde estão aqueles sinais que Jesus informou que nós deveríamos fazer como seguidores dele? Expulsar demônios, ressuscitar mortos. Você já viu alguma vez a Igreja Católica fazer isso, meu irmão? Nem mesmo expulsar demônios. Eles não se sentem com autoridade para isso. Eles correm de medo dos demônios. Na verdade, meus irmãos, a Igreja Romana deveria ser classificada e enquadrada em uma outra categoria qualquer, menos igreja. Porque ela está mais inclinada para o anticristo do que para Cristo. Também não podemos estar na igreja protestante tradicional, porque esses irmãos vivem como judeus, com as suas proibições e ordenanças, além dos seus sacrifícios inúteis. Vivem na heresia do judaísmo, ao invés do cristianismo, imitando aqueles que negaram a Jesus e que o negam até o dia de hoje. Ora, se vivem como judeus, então essa congregação também não deveria ser chamada de igreja, mas de sinagoga. O único lugar onde podemos estar em conformidade com a palavra de Deus é na igreja protestante evangélica da última reforma protestante. Aquela que vive pela graça de Jesus, o verdadeiro evangelho, o único caminho para a salvação, a vida pela fé em Jesus, vida em espírito, o nosso passaporte para a vida eterna. Esta sim pode e deve ser chamada de igreja, porque vive as verdades de Deus. Aí, meus irmãos, é onde nós temos que estar. Não se iluda e nem perca o seu tempo, meu amado irmão, minha amada irmã, seguidor de Moisés.
Pela lei de Moisés, ninguém será justificado diante de Deus. O que significa que por esse regime doutrinário, nem mesmo você, com toda a tua dedicação, com todo o teu zelo, conseguirá a salvação. É lamentável, meus irmãos, ver tantos irmãos com desconhecimento da palavra de Deus e sendo enganado, muitas das vezes com intenções maliciosas. É lamentável. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer no final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 200 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Ele. Meus amados irmãos, é a única forma de salvação. A graça de Jesus, a última reforma protestante. Esse é o lugar onde Deus nos quer. Amém.